Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o Evangelho segundo João escreveu, o Evangelho que fala sobre Jesus Cristo. E estamos em mais uma aula maravilhosa da Escola Bíblica Dominical. O que estamos estudando é Jesus falando, gente, que maravilha! E quão maravilhoso tem sido estudar esse Evangelho. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, porque podemos aprender e crescer, Senhor. Muito obrigada pelos irmãos que estão participando dessas aulas, que o Senhor possa estar abençoando a cada um e que cada um de nós possamos nos dedicar a estudar a Tua palavra. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, estamos estudando João no capítulo 8. No capítulo anterior, nós estudamos que Jesus estava na Galileia, na festa das cabanas. Foi a aula que o professor Gutenberg deu. Teve todo aquele episódio de discussão com os mestres da lei. E agora, aqui a gente dá continuidade à narrativa bíblica. Então, estamos em João capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia. Vou ler o texto do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram à mulher: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Na lei, Moisés os ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou vocês? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Aqui no início, né, de quando a gente leu, fala que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada. Aqui na minha versão fala de madrugada. Outras versões dizem de manhã bem cedo. Jesus voltou novamente para o templo e o povo se reuniu em volta dele. Então a gente vê que a rotina de Jesus era bem intensa, né, do seu ministério. Já cedinho ele estava lá na igreja, no templo, né? E às vezes a gente fica com uma preguiça, né? Às vezes de ir pra igreja, de manhã isso, eu vou ficar no online mesmo, tá bom? Claro, irmãos, há casos e casos. Estou tentando aplicar aqui a questão do contexto, que Jesus de manhã cedo já estava lá no templo e as pessoas lá. E Jesus, lembrando, ele tinha acabado de voltar do monte. E o que Jesus geralmente faz no monte? Vai orar. Então esse é um grande ensinamento pra gente, né? A vida de oração, constante de oração. Você pode achar que não está precisando, que não precisa intensificar, que tá bom do jeito que tá, orando. Eu estou em constante oração. Mas o Senhor nos convida, né, a uma vida de maior intimidade com Ele. E de madrugada, falamos isso, né?
E ele foi para o templo, né, ensinar as pessoas daquele local. E assim, é uma coisa impressionante, né, porque Jesus poderia já ter desistido de falar aquelas pessoas. Afinal, quantos textos nós já lemos sobre a incredulidade das pessoas? E tantas outras coisas. Só que ele não desistiu de ensinar o povo que ali estava com ele. E às vezes a gente, por muito menos, né, desiste de falar a respeito do evangelho para as pessoas, né? Mas Jesus, ele continuava a ensinar o povo. E então, em todo esse contexto, né, os escribas e fariseus, lembrando que quem eram os escribas e fariseus, a gente fala muito deles, né, mas às vezes a gente não sabe quem eles são. No contexto judaico, eles eram considerados autoridades. Escriba era aquele que lia e interpretava a lei, e fariseu era aquele que vivia a estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral. E eles eram considerados hipócritas, né, nos evangelhos, justamente porque eles pegavam a lei, não pegavam o contexto, inseriam tantas outras coisas ali, né, no que estava na lei, colocavam coisas que não, Deus não tinha dito, eles colocavam um peso a mais na lei e acabavam interpretando umas coisas assim, nada a ver, muito exagerada, entendeu? Interpretando errado a lei de Deus. Então, e eles eram muito falsos moralistas, né? Cumpriam certas coisas da lei, o restante não queriam cumprir. Vocês lembram do episódio lá do samaritano, o bom samaritano, como a gente chama a parábola, que está lá no livro de Lucas? Ele pergunta, eu tenho que ajudar o próximo, mas quem é que é o próximo? Então Jesus vai e explica, né? Mostra uma pessoa ferida no caminho e fala sobre tudo aquilo, que o próximo não é só o parente, a mesma pessoa da religião. O próximo pode ser até um estranho que está precisando de ajuda. Então eles eram assim muito moralistas e trouxeram, imagino que arrastando, puxando a mulher lá no meio da igreja lá. Trouxeram uma mulher falando que ela foi flagrada em adultério. E por qual motivo que eles trouxeram a Jesus? O versículo 6 responde: eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Queriam que Jesus fizesse alguma coisa errada, para ou o povo ficar contra Jesus, porque eles tinham inveja também das multidões que seguiam a Jesus, ou para o Império Romano pegar Jesus, ou para eles mesmos terem do que o acusar. E só que o motivo disso é pegar uma mulher humilhada, exposta. E a gente pergunta, né? E ninguém comete adultério sozinho. Cadê quem estava com ela? Onde é que está um homem? Imagina que você está lá na hora do culto, ambiente religioso, chega alguém gritando, trazendo uma mulher e falando coisas horríveis a respeito dela. E o objetivo era tratar da mulher, colocá-la no caminho, fazer um discipulado com ela, não. Era querer aplicar a lei pura e simplesmente, porque está escrito, na lei está escrito sim sobre a questão do apedrejamento, lá em Deuteronômio 22, a partir, você pode verificar lá. Mas também estava escrito que era o homem e a mulher que deveriam ser apedrejados. Eles queriam colocar Jesus contra a lei de Moisés, contra o povo e contra os romanos. E Jesus, será que ele vai fazer? Ele faz algo inesperado, ele ignora e começa a escrever na terra com dedos. Gente, irmãos, tentem imaginar essa cena. Tá a maior confusão, maior loucura, gritaria, mulher exposta, envergonhada, os outros querendo tacar pedra, imagina já a pedra na mão, e o povo que já estava lá olhando assim assustado, Jesus vai, abaixa e começa a escrever na terra, gente. E por que que é um dilema? Porque se Jesus perdoasse e absorvesse a mulher, poderia estar fomentando um adultério. E se ele manda apedrejar, ele estaria
a favor, né, contra a lei de Moisés também, porque precisava do homem, e contra a lei dos romanos, que os romanos eles eram a autoridade do governo. O judaísmo era só a religião. Porque havia uma lei que só os romanos poderiam colocar alguém na morte ou na prisão. Então, se Jesus manda apedrejar, eles chegaram falando assim, ó, induzindo, né? Tudo levando a crer que Jesus ele ia apedrejar e já estavam lá preparados para isso. Só que Jesus não faz nenhuma dessas coisas que eles queriam. Gente, a gente tem costume de limitar, que na nossa ideia, né? Às vezes, peraí, Deus pode fazer assim ou assim. A gente acha, não, mas peraí, se Deus não fizer assim, vai acontecer isso. Gente, a gente não pode ter certeza. Nosso Senhor, Ele é soberano. Ele surpreendeu aquelas pessoas com olhos enfurecidos naquele local, mostrando que elas também eram pecadoras. Não é com grito ou com pedra na mão que a gente mostra zelo pela palavra de Deus. Hoje em dia, tem muitos que se dizem cristãos com as mesmas pedras nas mãos, xingando as pessoas na internet, dizendo que é por amor ao Evangelho. Jesus demonstrou graça e, em particular, lhe tratou da mulher. Vá e não peques mais. E continuando o versículo, o de 7 a 9. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher de pé diante dele. Então, mais uma vez, né, o caminho pelo qual aqueles homens fizeram para tratar da mulher não é a maneira correta, expondo a pessoa assim ao acaso. E é tipo assim, quando os homens querem tratar quando é Deus. Porque vamos dizer assim, vamos ver se vocês entendem. Todos nós somos pecadores. O pecado, ele sempre leva à morte, ou seja, ele sempre tem uma consequência. Por exemplo, se você fala mentira, você pode ser pego na mentira. Ou isso é uma consequência aqui na Terra, mas pode ser que você nunca seja pego, ninguém nunca fala nada, mas é Deus do céu que está vendo você fazer isso. E o Espírito Santo, ele incomoda. Os homens ali, a mulher realmente, pelo que o texto diz, ela foi pega no ato de adultério. Ela estava adulterando, ela estava no erro. Mas Jesus mostra que não é assim. Imagina se fosse um parente seu. Imagina se fosse você numa situação dessa, gente. Assim, envergonhada, exposta em tudo isso. Muito complicado. E Jesus fala, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles, né? Isso mostra que eles pesou na consciência. Não, peraí, eu tenho pecado. Eu não posso dizer que eu sou isento de pecado. Jesus não falou quem nunca adulterou. De repente, uns falam assim, opa, eu nunca adulterei, então vou jogar pedra. Mas ele falou que não tem pecado. E eles saíram um por um. E olha essa atitude. Saíram um por um. Talvez com raiva. Caraca, não consegui o que eu queria. Então, tipo assim, poxa, caramba, isso aí foi forte, hein? Mas qual que deveria ser a atitude? Se prostrar aos pés de Jesus, como a mulher lá do poço. Lembra que Jesus falou para ela me dar um pouco de água, falou sobre aquele discurso da água viva e falou para ela, tá certo mesmo, você não tem marido, você já teve tantos outros e o que está contigo não é seu marido. E ela reconheceu ali na hora que Jesus era o profeta de Deus, o Filho de Deus, o Messias, e foi correndo contar o povoado. Aqui as pessoas tiveram, Jesus mostrou o pecado deles e eles foram embora.
em vez de se prostrar aos pés de Jesus. E lei e graça são coisas complementares e não concorrentes. Ninguém jamais foi salvo por guardar a lei, mas ninguém foi salvo sem que antes tivesse sido convencido de seus pecados pela lei. Jesus restaurou a dignidade da mulher e 4 verdades comprovam esse ponto. Jesus não diminuiu a gravidade do pecado da mulher. Ele não disse que ela era inocente ou que seu pecado não tinha importância. Jesus não tratou o pecado dela com leviandade, ele não tratou ela como se nada tivesse acontecido. Jesus não a condena, mas dá a ela uma nova oportunidade de se arrepender. Jesus a encorajou: vai, volta à vida, não carregue seus traumas, seja restaurada. Vai e não peques mais. Com isso, Jesus estava a exortando a não voltar ao pecado. Talvez você pense que você está com a consciência tranquila, né? Porque você nunca faria isso que a mulher fez. Ou nunca mataria alguém, ou nunca roubaria nada. Pode pensar que a polícia nunca vai bater na sua porta. Mas a gente tem um Deus que sonda mentes e corações. Ele te conhece e me conhece também profundamente. O que você precisa mudar em sua vida? Peça orientação ao Senhor e Ele, com sua luz, transformará as suas trevas em luz. Versículo 12. Do 12 até o 20. De novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhes perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Passado o episódio, da mulher surpreendida em adultério, Jesus continua a ensinar no templo. Nesses versículos de 12 a 20, Jesus continua ensinando, dando testemunho de si mesmo. Anteriormente, Jesus já havia se apresentado em outros capítulos de João. Ele já havia se apresentado como pão da vida para os famintos e água para os sedentos. Agora faz uma declaração solene: eu sou a luz do mundo para aqueles que estão em trevas. Todo o Antigo Testamento, irmãos, cada livro aponta para Jesus. Em Êxodo 13, 21 e 22, a coluna de fogo iluminava o caminho dos israelitas no deserto. O Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E ainda o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Repara, a luz iluminando o caminho. E em João 1:1 fala que no princípio era o verbo, ou a palavra, o verbo era Deus. A coluna de fogo iluminando os caminhos lá no deserto, e é Jesus quem ilumina as nossas veredas. Então tudo aponta para Jesus na Bíblia, desde o Antigo Testamento. A história de Jesus não começa lá no livro de Mateus. Ele é desde a fundação do mundo. Aleluia! Sem Jesus não há salvação. Longe dele estamos longe do Pai e também do Espírito Santo.
No versículo 18, quando Jesus diz que o Pai dá testemunho dele e eles perguntam quem é seu Pai, demonstram que eles não conhecem a Deus. Não há como, irmãos, crer em separado. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E existe uma história engraçada que aconteceu aqui no Brasil. Ao perceber que sua aposentadoria havia sido suspensa, o advogado Michel Assef, de 74 anos, se dirigiu a uma agência da Caixa Econômica Federal, onde recebe o benefício para fazer a prova de vida de 2020. Depois de realizar o procedimento, porém, foi informado de que deveria provar que estava vivo também em 2019. Aí o homem diz: me informaram que eu teria que ir a outra agência para fazer a prova de vida de 2019. Eu achei que estavam de brincadeira, porque se eu estou vivo em 2020, é claro que eu estava vivo em 2019, contou o advogado. Então a gente vê aqui uma história engraçada, né? Um absurdo que aconteceu aqui no Brasil. Mas que mostra um pouco da nossa história, né? Os judeus estavam descrentes em Jesus por falta de provas. Não era por falta de provas que os judeus estavam descrentes de Jesus. Eles estavam descrentes por um absurdo. Seus milagres, sua vida, sua origem lá da genealogia já provavam quem ele era. É como se, imagina que chama Albert Einstein para dar uma palestra, mas pede o currículo dele. O histórico escolar, mas peraí. Para você falar, tem que saber se você realmente está com o diploma do MEC. Gente, não. Jesus falando aqui, gente, que eles não conheciam nem a Deus. E eles dizendo: não, nós somos santos, a gente conhece a Deus. Mas se não conhece Jesus, não conhece a Deus. E se conhece a Deus, testifica de Jesus. Simples assim. Não tem como você crer. Não, eu creio no Pai, mas não creio no Filho nem no Espírito Santo. Não, eu creio no Espírito Santo, mas não creio no Pai e nem no Deus Criador. Não tem como. Não tem como. É como ter que provar que estava viva em 2019, sendo que a pessoa estava viva em 2020. É um absurdo. E os judeus queriam prender Jesus porque não acreditaram na prova de vida de Jesus. Jesus falou tudo isso, de onde ele veio, tudo, e no versículo 20 fala que queriam prender ele, mas não conseguiram porque a hora ainda não havia chegado. Versículo 21 até o 30 agora. Outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu desse mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, em outra ocasião, Jesus volta a falar com os judeus, e nessa fala revela a importância de sua pessoa. Quando Jesus fala: para onde vou, vocês não podem ir, eles estão pensando que Jesus está dizendo que Jesus, vai para o inferno. Porque tipo assim, eu não vou para o inferno. Se Jesus fala assim: onde eu vou, vocês não podem ir,
Eles acham que Jesus está falando, ó, eu vou para o inferno, vocês não podem ir para o inferno. Não, o contrário. Jesus está dizendo aqui, ó, para onde eu vou, o céu, vocês não podem ir. Ou seja, eles iriam para o inferno. E não é o local onde as pessoas vão, as pessoas que não creem em Jesus Cristo. Então, tamanha a cegueira. Eles não conseguiam olhar para dentro deles e ver para onde seus pecados estavam levando. E existia uma crença judaica que dizia que quem se suicidava ia direto para o inferno, reto. Irmãos, longe de Jesus não há salvação. Ele veio para salvar os perdidos. E não é um discípulo que está dizendo isso, é o próprio Deus. Apesar de Jesus ser bem claro, já falou diversas vezes, eles perguntam, quem é você? E Jesus fala, o que eu falei, gente? Desde o início. Mas Jesus não se cansa de ensinar. Está sempre ensinando. E na nossa vida também, não é assim? A gente acha que já aprendeu certa coisa, que já aprendeu a parar de ficar ansioso. Mas aí vem aquilo de novo e Deus ministra de novo. E Ele vai continuar, irmãos, ministrando no nosso coração. Existem pecados que quando a gente é salvo, aquele dia, né, que a gente aceita Jesus, aquele marca na nossa vida, tem pessoas que ali já param de beber, já param de fumar, largam a pornografia ali logo de cara. Mas existem outros pecados, outras coisas que às vezes continuam na dificuldade ali na nossa vida, que pra gente se ver livre é um problema, a gente fica, é uma luta constante pra gente crescer espiritualmente, né? É aquela escadinha da santificação, que é um processo. E o versículo 28 fala, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ou seja, na cruz. Olhando para a cruz, vemos o amor do Pai, que não poupou seu Filho. Antes, o entregou para morrer no nosso lugar. E o versículo termina dizendo que ali muitos creram nele. Versículo 31 ao 36. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Agora que muitos creram, vem a parte do discipulado. Jesus disse que é necessário permanecer. E eu até escrevi aqui no meu esboço com letras grandes. E, como eu já falei, todos os dias tem uma coisa querendo tirar a gente do foco. E tantas pregações, né, falam justamente o contrário, né? Falam que você é uma florzinha de Jesus. Olha, tudo é sobre você. O mundo gira em torno de você. O mundo é cor-de-rosa. Você pode fazer tudo o que quiser, mas Jesus aqui ele fala de compromisso. Permaneçam em mim. E conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Eles pensaram, né? Libertar de quê? Né? E pode ser a mesma pergunta pra gente hoje. E como eu falei no início, né? Tem gente que acha que é porque tá em dia com a justiça que tá tudo certo, né? Irmãos, quem comete pecado é escravo do pecado. É muito difícil, gente, mas a gente precisa permanecer na verdade. E eles falam aqui, né? Que eles não são escravos de ninguém, né? Ou seja, a gente é livre. Mas ele aqui está falando justamente da questão do pecado, né? Que eles estavam como escravos do pecado. Versículo 37. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão, no entanto, estão querendo me matar,
porque minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, falam o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: Nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. Vocês estão querendo matar. A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não são capazes, não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Jesus fala aqui palavras fortes, né? A triste possibilidade de existirem filhos do diabo entre as sementes de Abraão. A descendência, o sangue que corre nas veias, irmãos, não é passaporte para ser salvo, não. Pode ser filho de pastor, pode ser da igreja A ou B, filho do missionário, tudo isso, mas se não crer em Jesus Cristo, se não se arrepender dos seus pecados, não é isso que vai salvar a pessoa. Jesus fala que eles precisam da palavra. Eles queriam matar a Jesus porque não estavam firmados nela. Perceba aqui que Jesus fala sobre mentira, irmão. A gente costuma ensinar as crianças, né, sobre não mentir, mas será que a gente está em dia com esse mandamento? Versículos 48 até 59, caminhando já para a última parte da nossa aula. Os judeus disseram a Jesus: Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, a qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Nesse trecho é impressionante a calma de Jesus, né? Mediante as acusações tão pesadas. Chamaram Jesus de samaritano, que era um povo irmão dos judeus, um povo que os judeus não se falavam. Não falavam. Falaram até que Jesus tinha demônio. Grandes ofensas, né, irmãos? Que dói só de ler. Hoje em dia poderíamos chamá-los de haters, que em nosso tempo são os xingadores da internet. E quantos xingadores que se dizem cristãos nós temos hoje, não é mesmo? Como eu disse anteriormente, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é desde a fundação do mundo. Em Gênesis 1:26 está escrito: Façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, Jesus estava lá. Nesse capítulo mesmo, vemos nesse capítulo de João, aprendemos que quem crê em Deus crê também no Filho e no Espírito. Quem não crê na Trindade
está crendo errado. No versículo 56 diz: Abraão viu meu dia. Significa que por Abraão crer em Deus, creu em Cristo, mesmo antes de Jesus vir ao mundo, porque cria plenamente em Deus. E lembra que tudo aponta para Jesus? Na cena do Monte Moriá, em Gênesis 22, Isaac foi poupado da morte e o cordeiro morreu. Deus providenciou o cordeiro. Na cruz, o filho morreu, sendo ele mesmo o próprio cordeiro. E aqui eles falam de idade física, né, de Abraão. Jesus fala que viu Abraão, mas por quê? Porque ele é Deus desde a eternidade. Ele não passou a existir no momento do seu nascimento aqui, terreno. Mas desde a eternidade ele é. E quando ele fala que eu sou, ele diz que é muito maior do que Abraão, que era um pecador, irmãos. Abraão pecou. Vê a história de Abraão, vê as coisas que ele fez, se ele não fez coisa errada que desagradam a Deus. Foi um homem justo, é um exemplo para nós, mas era um pecador. Jesus, ele é sem pecado, ele é maior que Abraão. E o capítulo termina, que iniciou com as pedras, termina com as pedras também. Essas pessoas, elas não entenderam nada. Mas e você, irmão? O que você tem para aprender hoje e aplicar? Será que você precisa parar de jogar pedras nos outros? E eu não estou dizendo aqui que você não pode julgar as condutas das pessoas, não, tá? Sobre o que é certo e errado, não. A gente já falou sobre julgamento. Que a gente não deve julgar pela aparência, mas pela reta justiça. Mas xingar os outros não vai levar a nada não na internet. Falar que o outro é isso, que é aquilo, julgar com olhares maldosos, ou interpretar errado. O que precisa hoje, né? Mudar. Acho que o Espírito Santo está incomodando, né? E ele vai incomodando e dói, mas é porque o ouro, né? Para ele ser refinado, ele passa ali pelo fogo. E aprendendo, estudando na escola bíblica, né? Esse momento, né? Da gente refinar. E não dá para passar em branco, né? De tudo isso que Jesus falou pra gente hoje, século 21. E nós temos tantas coisas a aprender. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos prosseguir no processo de santificação para sermos mais parecidos com Ele. Que a gente se dedique ao estudo da Palavra de Deus para crescer também e aprender mais um pouco sobre o nosso Mestre. E assim a gente caminha para o final e chegamos aqui ao final da nossa aula. Então a gente se vê na próxima semana com mais um capítulo da nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.